Glória a Deus, aleluia. Deus se faz presente aqui, igreja. Não foi vida da glória, não. Glorifique e exalte o nome do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Que quem está dando essa oportunidade aqui, primeiramente é Ele. E foi Ele que proporcionou todos, esse momento aqui. Eu também queria agradecer a nossa liderança pela confiança. E, claro, através do Espírito Santo, colocou no coração. Então aqui nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Agradecer também ao pastor pela confiança, a pastora Fabiana. Agradecer também a minha esposa, minha auxiliadora. Agradecer também a minha tia que se faz presente aqui, que veio lá de Paraíso. Meu amigo também, Jálito ali, amigo da faculdade, que a gente passou 5 anos juntos. E aí você está presente aqui para ver. Eu nem falei para ele que era eu que ia trazer a palavra, mas só convidei. E graças a Deus, Deus trouxe ele até aqui para ouvir essa palavra, que não é minha, é do Senhor. Eu sou apenas um servo, um instrumento, um pequeno jovem que Deus tirou lá do interior do Pará para colocar aqui em Brasília, Não sabia qual era o propósito, mas vim para cá através de Deus para fazer a faculdade. Mas Deus tinha algo muito maior na minha vida, e hoje estou aqui falando do amor de Deus. Então ele é testemunha e sabe, da minha época de faculdade, que se dizia evangélico, mas ia para festa, ia para balada. Mas Deus, verdadeiramente, a partir do momento que eu conheci Jesus Cristo, minha vida foi transformada. E ele está a testemunha que hoje Deus transforma. Deus é Deus que faz maravilhas nas nossas vidas. E isso aqui não foi eu que escolhi estar aqui, não, irmãos. Foi Deus que escolheu. E a gente tem que apenas obedecer o que Ele tem para nossas vidas. Não é fugir do chamado que Ele tem para nossas vidas. E abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo, o tema, Isaías 41. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Ó Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glorifique e exalte ao Senhor, que Ele já se faz presente aqui, igreja. Vou esperar todos encontrarem. Glória, glória, glória a Deus. Isaías 41. Senhor é fiel, Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Quero aqui compartilhar, ler alguns versículos conforme a estrutura que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração. Quero ser fiel àquilo que Ele confiou ao meu coração. Isaías 41, versículo de número 1, diz assim: Calai-vos na minha presença, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Vamos para o versículo 4, diz assim: Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro deles, e com os últimos sou eu mesmo. Vamos para o versículo 5. As ilhas veem isso e temem. Os fins da terra tremem, aproximam-se e veem. Vamos para o versículo 8, 9 e 10. A ti, porém, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os confins da terra, chamei-te dos teus recantos mais distantes, e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitei. Observe a gradação tão importante nesse versículo 10, é linda essa palavra aqui.
que é o versículo da campanha. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra na minha justiça. Glória a Deus, aleluia. Eu poderia parar aqui, né, igreja? Que é uma palavra poderosa dessa. Glória a Deus. Meus irmãos, quando o evangelista Daniel mandou uma mensagem para mim, falando que ia trazer essa palavra, e aí ele falou que poderia ser um tema livre. Aí depois me mandou que o pastor Lenilson já tinha um chave, tema para essa palavra, que encontrava em Isaías 41, 10, com o tema Deus cuida de você. Ao ler essa palavra, meu coração ardeu, porque essa palavra é muito poderosa. E no dia seguinte, na segunda, há 15 dias, mais ou menos 15 dias, passando a semana anterior. E aí na terça-feira eu li a palavra e Deus trouxe toda a estrutura já dessa ministração ao meu coração. Eu pensei que ia demorar mais, mas Deus, ele tem sua maneira de trabalhar. E ele trouxe uma estrutura que nós iremos tratar neste culto aqui de varões. Na seguinte estrutura: a soberania de Deus, a escolha de Israel e Deus dará vitória ao seu povo. O profeta Isaías, ele foi sim um profeta conhecido como um profeta messiânico. Por quê? Porque ele, no seu livro de Isaías, ele trouxe não apenas a característica física do Messias, que é Jesus Cristo, mas também ele trouxe detalhes do seu ministério e da sua palavra, ou seja, o conteúdo da sua mensagem. Esse profeta, ele foi o profeta mais respeitado e o maior profeta do Antigo Testamento. Para vocês terem ideia, só para a gente contextualizar, os contemporâneos dele, na época de caos, de idolatria no meio de Israel, foram os profetas Jonas, Amós, Osés e Miqueias. Então o profeta Isaías, ele foi responsável por profetizar na região de Judá. E como vocês sabem, nessa época, após o reinado de Salomão, o povo de Israel, ele foi dividido em duas partes. Ficou no povo de Israel o reino do norte e o reino do sul, que era Judá, cuja capital Jerusalém. Então ele passou por mais ou menos 4 gerações, 4 reinados do rei Uzias, que foi quando ele recebeu o seu chamado, rei Jotão, rei Acais, rei Ezequiel e rei Manassés. Esse rei Manassés foi o responsável por sua morte. A tradição judaica, ela vai nos dizer que ele colocou o profeta Isaías dentro de um tronco e o cessou pelo meio. E nós, né, irmãos, colocamos tanta dificuldade para vir à casa do Senhor, para buscar o Senhor, né? E esse profeta, ao falar a verdade para o povo que estava em pecado, ele foi cessado pelo meio. E não apenas eles, mas nós conhecemos vários profetas que tiveram suas vidas tiradas por causa da verdade. E não foi diferente desse profeta, mas ele pregou, ele enfrentou aqueles sacerdotes, autoridades, reis, para levar a verdade, a palavra de Deus, até aquela nação corrupta, idólatra. E esse profeta, os historiadores vão nos dizer que ele começou o seu ministério aos 15 anos, muito jovem, e morreu aos 85 anos de idade. Então ele teve uma trajetória fiel a Deus, profetizando. Não só, o que eu acho mais interessante na palavra de Deus, no livro de Isaías, é o sentido temporal dela, que é passado, presente e futuro.
ele pregou, hoje nós estamos aqui. Ele estava pregando algo que estava próximo de acontecer, como o exílio babilônico, em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Mas ao mesmo tempo ele estava pregando uma mensagem de esperança, ao mesmo tempo que esse povo ia retornar. Ele pregou 700 anos antes de Jesus Cristo, mas com características físicas do Messias, e não só do conteúdo da mensagem de Jesus Cristo. É lindo, irmãos, nós olharmos para a palavra de Deus. Ardeu o meu coração ao ler essa palavra. E nós olhamos para o livro de Isaías, e ele tem uma estrutura tão linda, tão perfeita, que ele é conhecido como uma mini Bíblia, ou uma Bíblia em miniatura. Por quê? Porque ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 39, falando sobre o julgamento. E do 40 ao 66, ele vai falar sobre salvação, sobre a mensagem de esperança. Então, de 1 ao 39 é exato o número, com o número de capítulos correspondendo ao número de livros presente no Antigo Testamento. E os 27 capítulos restantes correspondendo aos 27 livros do Novo Testamento. É uma perfeição de Deus, porque nós sabemos que as Santas Escrituras foram guiadas e instruídas pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, na palavra, no capítulo 41, está dentro da segunda parte do livro de Isaías, que fala sobre esperança, sobre salvação. E é isso, a palavra de Deus que eu vim trazer aqui hoje, através do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, que Ele colocou em meu coração, para falar sobre a soberania de Deus. E nós podemos dividir, conforme eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. A soberania de Deus, nós podemos olhar por dois aspectos: no sentido da natureza e no sentido da ação humana. Na natureza nós olhamos desde a criação do mundo. Lá em Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia vai nos dizer, em versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Deus criou os céus e a terra. Nós vemos diversas teorias, a ciência querendo descobrir como foi a formação do universo. Semana passada eu li um artigo dos cientistas da Universidade de Copenhague, já tendo uma nova teoria para a formação do universo. Antes, eles diziam que o universo se formou de uma explosão. Agora, a teoria já mudou e, segundo eles, foi pela formação, pela expansão do plasma. Segundo eles, nós, até hoje, o universo está em expansão. Tá, essa é uma teoria, ou seja, não tem fatos que comprovem isso. Pode até ser, mas a minha Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E através de uma palavra, formou o universo e tudo que nele há, desde o macrocosmo, o universo, até o micro, aos menores seres, insetos, bactérias. Foi o meu Deus que falou assim: haja animais conforme a sua espécie. E eles buscam, segundo eles, nós somos uma evolução do macaco. Eu não sou a evolução do macaco, não. Mas, irmãos, segundo as teorias, eles dizem, é como se nós fôssemos ao acaso, simplesmente aconteceu. Mas não. A minha Bíblia diz que Deus criou o universo. Tudo que há na terra, no universo, a formação das estrelas, o céu, a terra, tudo que há foi formado por Deus, o soberano Deus. E nós olhamos e contemplamos a soberania de Deus nos detalhes mais simples. Você olha para o céu, vê uma imensidão de estrelas. Essas estrelas, cada estrela dessa é maior que a terra. Imagine nós no meio de tudo isso. Não somos nada, irmãos, nada.
Somos isso. E vemos ainda pessoas quererem questionar a Deus, questionar a vontade de Deus. Ah, Deus, mas eu queria assim. Ah, Deus, mas e assim? Ei, irmãos, Ele é soberano. A vontade dele é perfeita, pura e agradável. No primeiro dia Ele diz: haja luz, e houve luz. Simples, com a palavra do Todo-Poderoso, que não há outro além dele, o Deus que está acima de toda a criação, de tudo que há. Irmãos, como nós podemos explicar, como lá em Eclesiastes diz, capítulo de número 11, como explicar a formação dentro do ventre de uma mãe, dos ossos? Como explicar a perfeição de Deus em tudo? Irmãos, nós vemos muitas pessoas existem no planeta Terra. Deus deu a livre escolha para cada um de nós. Uns escolheram acreditar, outros não. Mas Deus permite que todos venham à vida, porque Deus dá a chance a cada um de nós a se achegar a Ele. No meio de toda essa imensidão da criação, é tanto a variedade de espécies que os cientistas não conseguiram ainda catalogar todas. E o ser humano quer ser maior que Deus. Um pouquinho de inteligência que tem. Ah, não acredito em Deus não. Como é que prova? Como é que eu vou provar? Não tem prova para Deus. Ei, irmãos, crer em Deus é pela fé. Ele testifica aqui no meu coração, assim como no seu, que Ele é Deus e acabou, e pronto. Se você não consegue entender isso, busque ao Senhor, que Ele vai testificar no seu coração. Porque você acreditar na teoria da evolução, como é que você é cientista? Tá, qual a prova que tem? Que houve uma evolução do ser humano. Deus fez e acabou. Ele é soberano. Oh, Deus maravilhoso, santo, santo é o Senhor. Irmãos, eu fico apaixonado quando eu olho para essas maravilhas de Deus. Não tem como uma pessoa dizer que Deus não existe. Basta ela olhar para o céu, basta ela olhar para toda a criação. Quem é que faz essa perfeição? Como pode uma árvore nascer numa semente desse tamanho? Me diz aí. Se não fosse Deus permitindo. Não tem como. O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele fez você. Quando nós vemos na Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, o homem, Deus não disse assim para o homem: haja o homem. Mas a Bíblia vai me dizer assim, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Por que Ele não falou: haja o homem? Oh, aleluias! Glória a Deus! Por que Ele não falou: haja o homem? Por que Ele não falou? Porque eu e você foi feito para ter intimidade com Deus. Eu e você foi feito da mão do Criador, não apenas de uma palavra. Porque eu e você foi feito para ter intimidade com Ele. E se você está aqui hoje, é porque Deus quer ter intimidade contigo. Deus te fez para ter intimidade com Ele. Se você não está na posição que Deus te criou, hoje você tem a oportunidade de viver uma nova história. Porque Deus te fez com a sua mão e soprou nas suas narinas o fôlego da vida.
toda essa imensidão da criação, os céus e a terra, colocando a terra em uma posição exata, nem distante do sol demais, nem muito próximo, mas uma posição perfeita. Ele te criou, te colocou dentro dessa terra, mas Ele te formou para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele. Irmãos, Ele criou tudo. Ele poderia colocar o nome em todos os animais, todas as espécies, poderia, não poderia? Ele é Deus soberano, Ele é o Deus criador de tudo que há. Mas Ele delegou ao homem essa tarefa: nomeie todas as espécies, porque Ele quer que você faça parte do processo. Ele quer que você trabalhe conforme o propósito dele, mas que você atue juntamente, porque Ele pode muito bem cumprir os seus propósitos sem precisar de você, mas Ele, na sua soberania, Ele escolheu confiar a você parte do processo. Oh Espírito Santo de Deus, aleluias. Oh irmãos, o Espírito Santo quer intimidade no seu coração. Glorifique e exalte a Ele, o soberano que te escolheu, que te formou do pó da terra, com as suas mãos te modelou, conforme a sua soberana vontade. Aleluias. Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito. Irmãos, lá em Salmos, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu posso andar, irmão, por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que ela vai testificar da soberania de Deus. A Bíblia aqui em Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol. Irmãos, não precisa nem eu falar nada aqui. Deus, na sua soberania, nem precisaria de nós para testificar da sua glória. Basta olharmos para toda a criação. Um céu declara a glória de Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. E Ele te fez, mesmo em toda a sua soberania, para ter intimidade com Ele. Ele te formou com suas próprias mãos e soprou o fôlego da vida em suas narinas. Irmãos, na ação humana, eu queria falar para vocês a ação de Deus, a soberania de Deus na ação humana. Nós vemos uma pandemia se alastrar por todo o planeta Terra. Eu ouvi algumas pessoas me dizerem assim: ah não, isso aí acontece de tempos em tempos. Teve a gripe espanhola, isso aí acontece de tempos em tempos, é normal. Vez ou outra vai acontecer. Tá, beleza, bacana, é o que você acredita, né? Mas você viu algum cientista dizer que em 2019 iria ter uma pandemia? Eu não vi, mas eu vi profetas de Deus, mulheres de oração, mulheres humildes, simples, profetas de Deus, declarar que em 2019 nós iríamos passar pelo que nós passamos. Irmãos, Deus age na sua soberania. Ele não precisa de uma pessoa ter um nível superior, ser um médico, um advogado, não. Ele precisa de um coração disposto para fazer a sua vontade, porque Ele capacita quem Ele quiser.
Nós somos incapazes, mas Ele é capaz. E Ele nos capacita para fazer a sua perfeita vontade. E Deus cuida de cada um que está aqui. Deus cuida. Se você está aqui, os números mostram que foram quase 500 mil mortos por Covid-19. Cada um que está aqui presente tem a chance de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque você está de pé. Foram 2 anos e Deus nos guardou até aqui. Aconteceu por sua soberana vontade. Ele permitiu toda essa crise que o mundo passa. Nós sabemos que o pecado está muito pior do que quando Sodoma e Gomorra foi destruída por causa de todo o mal que tinha ali. Mas mesmo assim, muitos não dão o braço a torcer, pensar pelo menos assim, que Deus existe, um Criador que permite todas as coisas aconteçam nessa terra, e declarar que sim, tudo, seja no cair de uma folha de uma árvore, é permissão de Deus. Irmãos, você está aqui porque Deus te guardou até aqui. E eu creio sim que Ele vai te guardar por esse caos que nós estamos vivendo. Nós vemos que Deus, na sua soberania, Ele permite, sim, nós passarmos por provações, por momentos de dificuldades, mas com propósito específico. Não existe nada que aconteça nessa terra que não tenha um propósito específico. Deus permite sim. Nós passamos por provações para trabalhar o nosso caráter, a nossa resistência, talvez nos fazer confiar nele, porque muitos preferem confiar no dinheiro. Quando essa pandemia estava no pico aqui no DF, tinha que as UTIs estavam lotadas. Eu vi no jornal, falei assim: não importa o plano de saúde, o melhor que você tiver, o dinheiro que você tiver, não tem vaga. Não adianta, irmãos, não adianta. Você pode ter o dinheiro que for, se Deus não te guardar, não adianta. Você vai morrer, o dinheiro vai ficar. Mas agora, se você confiar no Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra, aí eu te falo que você sim terá vitória, que você sim passará por esse momento de tribulação, por esse momento de dificuldade, porque o Deus Criador dos céus e da terra está te guardando por todo o problema que você enfrentar. Irmãos, uma coisa muito interessante que Deus tem falado no meu coração esses dias, como Deus é perfeito na sua soberania. Nós estamos falando, nós estamos no nosso segundo subtópico do primeiro tópico aqui. Estamos falando sobre a ação de Deus, a soberania de Deus na ação humana. Vamos pegar o exemplo do nosso pastor, o testemunho do nosso pastor. Nós sabemos que a primeira vez que ele entrou numa igreja, foi guiado por Satanás no ouvido dele, direcionando ele para a igreja para matar o homem. Muitos que poderiam estar ali dentro da igreja poderiam dizer assim: eu estou aqui dentro da casa de Deus e vejo um homem com a faca para matar outro aqui, não vou mais para a igreja não vou mais para a igreja, estou na igreja e vejo o cara com a faca para matar o outro lá, não vou nunca mais na igreja.
Irmãos, muitas vezes a gente está dentro da igreja, passa por momentos difíceis, mas sem enxergar lá na frente o propósito específico de Deus, a gente acaba murmurando de Deus. E nós vemos o que Deus fez com o nosso pastor. Ele entrou lá para matar um homem, mas Deus permitiu que Satanás guiasse ele. Satanás, né, com certeza estava lá para vai. Aí vão ouvir aqueles crentes lá, nunca mais vão naquela igreja. Nunca mais vão, foi com a faca lá e não vão mais aparecer mais lá não. Vai lá, vai matar o cara. Aí Satanás, fez a sua feliz da vida. E Deus, com propósito, com projeto, eu permitiu na sua soberania que Satanás fizesse isso. Mas ele disse, aquele lá vai ser meu. Glória a Deus. Satanás levou ele com propósito. Satanás levou a ele à igreja com propósito. Mas Deus tinha um plano muito maior na vida do nosso pastor. Olha aí onde ele está. Um pastor que entrou com o propósito de matar o homem guiado por Satanás. Mas Deus transformou a vida dele. Porque Satanás tinha um projeto. Achou que iria, destruir, causar um caos ali naquela igreja. Mas Deus falou, ele é meu. Glória a Deus, aleluias. E a soberania de Deus na ação humana mais linda de todos os tempos foi quando a humanidade cometeu o maior pecado de toda a história, onde Pôncio Pilatos, Herodes, para vocês terem ideia, vamos trazer por dias atuais, é como se fosse o presidente dos Estados Unidos, o ditador lá da China, se reunindo por um propósito, gentios, judeus, o pior pecado da história da humanidade, para crucificar Jesus Cristo, o homem sem pecado, inocente, um cordeiro imaculado perfeito. Se reuniram para condenar Jesus Cristo. Mas Deus, na sua soberania, por que ele permitiu? Porque esse plano já estava feito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano para libertar o seu povo do pecado. E Deus permitiu que o maior pecado já cometido pela humanidade se concretizasse, onde povos de todas as nações se reuniram para condenar o Cristo, o Messias. Mas Satanás não estava rindo lá quando o pastor entrou na igreja. Eu acredito que Satanás estava rindo lá quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário. Olha lá, o Filho de Deus, que Deus mandou para salvar aqueles pecadores, os próprios que Ele enviou para salvar, crucificaram Ele. O próprio, o povo que Ele veio para salvar, para libertar, o crucificou. Satanás estava fazendo festa no inferno. Mas Jesus Cristo desceu às partes mais baixas da terra e pisou na cabeça da serpente, porque da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias! Oh, glória a Deus, aleluias! Irmãos, e no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E hoje vive e reina
século dos séculos. E voltará para buscar o seu povo. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. E o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos vos ressuscitará. Essa é a promessa de Deus. Aleluias. Essa é a promessa de Deus. Aleluias. Porque não há outro caminho que nos leve até o Pai. Porque o sumo sacerdote perfeito adentrou uma vez por toda no Santo dos Santos, para que nós, eu e você, pudéssemos ter acesso direto ao Pai Jesus Cristo. Aleluias. Deus, o Criador dos céus e da terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Foi por mim, por você. Foi por mim, por você. Aleluias. E Ele te chama nesta noite. Ele te chama nesta noite. Jesus Cristo te chama nesta noite. O fogo que arde no coração não é outra coisa, não. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida do ser humano. Só Ele pode libertar. Só Ele pode transformar. Só Ele pode dar a vida. Só Ele pode transformar o deserto em terra fértil. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Aleluias. E Deus, irmãos, em toda a sua soberania, Ele vai escolher um povo. Um povo chamado como povo de Deus. Chamou Abraão. Abraão, que era Abraão naquele tempo ainda. Abraão, sai de tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele poderia ter escolhido, irmãos, diferentes homens naquela época, mas ele escolheu Abraão para se gerar uma geração santa e sacerdote do Deus vivo. Aleluia, santo. Irmãos, a voz de Deus ela é inconfundível. Abraão ali no meio do povo idólatra, que sua família sim era idólatra, não conhecia o Deus vivo, mas Deus fala com ele e ele ouve a sua voz. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus é algo inconfundível, é algo que você não tem dúvida no coração de que é Deus falando. Eu acredito sim que com Abraão não foi diferente. Ele apenas obedeceu a voz do Criador. E então Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão avançado de idade, Sara avançada de idade, muito tempo após a promessa, sem crer, já perdeu a fé. Sara então quer dar um jeitinho, vou colocar como aquele jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, dar sua serva para Abraão, para que pudesse ter um filho, ter uma descendência, nasce Ismael. Mas Deus vem até Abraão e diz: não é esse
sai de tua tenda, olha para os céus. Tua descendência será como as estrelas do céu, incontáveis. Mas essa descendência procederá de ti e de Sara. E então a promessa se cumpre. Nasce Isaac. De Isaac mais uma promessa prossegue. Rebeca não poderia virar filho, mas Deus é o Deus do impossível. E Ele tinha uma promessa, assim como Ele tem uma promessa na minha e na sua vida. E o Deus do impossível, Ele irá cumprir a promessa que está sobre a minha e sobre a sua vida. Nasce então Jacó. Então Deus escolhe Jacó. Jacó, que significa conspirador, enganador. Enganou o seu irmão Esaú para ganhar o direito de primogenitura. Mas Deus escolheu Jacó, mesmo sendo enganador. Irmãos, nós sabemos que sim, nós somos falhos, pecadores, mas Deus escolheu cada um de vocês, eu e você, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, Deus escolheu. E hoje te trouxe aqui para fazer mudar a tua história, de fazer um novo homem, assim como Ele mudou a história, a vida, a identidade de Jacó de enganador para Israel. Israel, o povo, o homem que significa príncipe com Deus, o homem que lutou com Deus. Hoje esse Deus, o mesmo Deus que agiu lá, Ele está aqui querendo mudar a sua história. Não importa o que você fez, não importa o que ficou para trás, mas hoje você tem a chance de ser um novo homem na presença de Deus. Basta você abrir o seu coração, que Deus vai fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, sim, que faz maravilhas. Aleluia. Abre o seu coração, que você verá a glória de Deus agir na sua vida, assim como foi e tem sido na minha. As maravilhas que Deus tem feito. Eu não era capaz de sair do sepulcro, do pecado, da morte espiritual, mas eu pedi àquele que é o soberano, o Deus criador dos céus e da terra, e Ele pegou na minha mão e me levantou e tirou da sepultura do pecado. E esse mesmo Deus, Ele está aqui presente para transformar a sua história, para transformar a sua vida e fazer de você um novo homem. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, e dentro de toda essa história, Deus escolhe o povo de Israel. E Deus dá vitória ao seu povo, ao seu escolhido. E o tema, aleluia, o tema, irmãos, da nossa campanha é: Deus cuida de você. Aleluia. O Senhor é contigo. No versículo 10 do capítulo 41, há uma gradação linda dentro da palavra de Deus. Primeiro Deus nos diz assim: não temas, pois eu sou contigo. Ou seja, irmãos, Deus cuida de você. O que é que significa cuidar? É uma ação de tratar algo ou alguém. Quando eu tenho uma pessoa, por exemplo, eu coloco uma pessoa para cuidar das crianças. Ela vai cuidar porque as crianças não são capazes, não são de si autossuficientes,
de fazer suas atividades sozinhas. E Deus, nós, nas nossas incapacidades, Deus está falando assim: eu cuido de você. Deus cuida de você. Você não é capaz, mas eu sou capaz. E Ele dá mais um passo e diz assim: aleluias, eu te fortalecerei. Algumas traduções dizem: eu te esforço. O que significa eu te esforço? Eu transmitir uma energia que você vai conseguir. Você vai conseguir comprar aquela casa. Você vai conseguir comprar aquele carro. Você vai conseguir ter uma família bem sucedida. Você vai conseguir ser um profeta usado por Deus nessa terra. É Deus te esforçando. E Deus dá mais um passo e diz assim: eu te ajudo. Mas Ele está chegando cada vez mais próximo de ti. Eu te ajudo significa eu te auxilio. Eu ajudo aqui meu amigo Luciano. Luciano, ele fala para mim: Cláudio, eu preciso de uma ajuda sua. Eu vou lá como amigo, ajudo ele. Deus, nós apresentamos algumas situações para Deus que nós não somos capazes de resolver. E Ele vai lá: filho, eu cuido de você. E Deus dá mais um passo e diz assim, de intimidade: agora é muito mais além. Todo o resto era por fora, mas agora Ele diz assim: eu te sustento. Eu te sustento. Ele está aqui em pé, mas Deus fala assim: eu te sustento. Ele está te sustentando, meu irmão. Você pode tentar cair. Sustentar é o sentido de equilíbrio. Você pode querer cair, mas Deus está te sustentando. Ele quer muito além. Não quer apenas cuidar de você. Ele não quer apenas te esforçar. Ele não quer apenas te ajudar, mas Ele quer te sustentar. Ele quer sim entrar na sua estrutura e te sustentar. Porque se eu derrubar esse pilar aqui, ó, pode cair essa laje. Mas Ele sustenta essa laje aqui, ó. Mas Deus, como sustentador de você não pode mais nem conseguir ficar em pé. Mas Ele está dizendo assim, ó: eu te sustento. Eu te sustento. Esta noite você veio aqui sim para ouvir a palavra de Deus. E Ele está dizendo: eu te sustento. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Eu queria convidar a pastora Ângela para fazer um louvor aqui. E eu queria chamar também nós, através dessa ministração, aqui como vocês puderam ouvir que o Espírito Santo falou de Deus falou no coração de cada um. Você foi feito para ter intimidade. Dentro dessa intimidade, Deus te escolheu, mesmo você sendo falho e pecador. Eu queria chamar aqui você que não tem sentido mais essa presença, essa alegria, essa intimidade no coração, porque Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. E a partir de hoje, basta você querer, que Ele vai sim habitar no teu coração e ter uma nova história na sua vida, te dando intimidade com Deus. Aleluia, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, te chama hoje para ter intimidade contigo. E que você, quem quiser, ter oração é livre-arbítrio, Deus não obriga ninguém a nada. Talvez não está sentindo mais essa intimidade no coração. Vem à esquerda. E você que talvez está com sua aliança quebrada com Deus, você que nunca, ainda, infelizmente, não aceitou Jesus Cristo como o único e eterno Salvador da sua alma, possa vir aqui à minha direita. E hoje Deus quer mudar a sua história. Deus tem uma nova história para você. O fogo que está ardendo no seu coração não é algo em vão, mas é o Espírito Santo de Deus
mudando no seu coração. Ele quer se mudar a sua história. Basta você tomar uma atitude hoje, que aquilo que você não é capaz de fazer, Ele vai fazer na sua vida. Aleluia.